Olá Dev, vamos aqui na sequência da nossa aplicação aqui. A gente viu numa aula para trás aí, não lembro agora qual foi especificamente, que para a gente estar lidando com informações que vêm da aplicação front-end para o nosso back-end, existe um conceito para isso que é o Data Transfer Object, ou DTO. Então, o Data Transfer Object é um objeto usado para encapsular dados a serem enviados de uma aplicação para outra. Então eles nos ajudam a definir as interfaces ou quais informações que são recebidas no BOR da requisição, então, ou no payload, né? Por exemplo, a gente recebe uma requisição POST aqui, e aí como é que eu faço para saber o que está sendo enviado, né? É aí que entra o DTO. Então a gente cria uma interface que vai definir os atributos, os campos que devem ser considerados para o nosso serviço, nosso método aqui no nosso serviço lidar. Qualquer coisa diferente disso, a gente pode implementar algumas regras, devolver mensagem para o usuário informando qual é o problema, enfim. Para a gente estar criando um DTO aqui no Nest, a gente pode usar a nossa CLI e criar uma classe, que a gente pode estar criando classes na CLI. Então eu vou aqui no terminal, vou usar aqui a CLI Nest, G de Generate, vou passar class, que eu quero criar uma classe, e a gente vai passar o caminho completo de onde essa classe deve estar. Então eu vou colocar aqui, eu quero que ele vá para a pasta do recurso course, do módulo course, vou criar uma subpasta DTO, e lá dentro eu vou criar essa classe, que eu vou chamar de create-course.dto, e eu não quero que ele crie arquivo de teste, então eu vou passar aqui, ó, --no-spec. Então está aqui, nest generate class, no caminho course DTO create-course.dto. Então ele criou esse arquivo aqui, e aí agora a gente pode voltar aqui na estrutura do projeto. Nosso arquivo está aqui, separadinho aqui, dentro do módulo de cursos. Então, esse arquivo ele é uma classe que está vazia, lógico, a gente acabou de criar, não tem nada definido aqui. Então, eu vou usar essa classe para definir qual é a estrutura de uma requisição para o método create que a gente espera receber. Se a gente for olhar a nossa entity, a nossa entidade, a gente tem aqui a estrutura de um curso. Porém, a gente não espera receber numa requisição create o ID, porque o ID a gente vai criar automaticamente dentro da nossa aplicação, ou através do banco de dados, ou na lógica ali na camada de serviço, enfim. A gente define qual é o ID. Mas eu espero receber as tags, name e description. Então eu posso copiar isso daqui. Vou fechar essa entidade por enquanto, vou fechar app module também. Tem muita coisa aberta aqui. Então eu volto aqui no DTO e vou colar aqui, ó, o que eu espero receber é o name, o description e as tags. Beleza, é isso. Essa é a estrutura do nosso DTO. E agora que eu tenho isso definido, eu posso importar esse DTO no controller e configurar o método create para poder lidar com o tipo de informação definido aqui no DTO. Então eu vou abrir o controller de cursos, venho aqui no método create, e esse body aqui agora, né, que é o nome do parâmetro que eu estou dando, pode ser XPTO, qualquer coisa. Eu agora vou criar um nome, create course DTO, que ele vai ser um quê? Um course DTO que a gente acabou de criar. Create course DTO. Então ele vai importar a classe para... Opa, pegou coisa errada aqui. Create course DTO. Isso aí. Então ele vai importar aqui. Deixa eu ver os importes aqui, se tem coisa que não precisa. Isso aqui acabou de importar errado, vou tirar. Então está aqui o DTO. Vou salvar para ele tirar aspas dupla. Isso está reclamando aqui o slint. Agora eu uso essa estrutura e eu já sei exatamente o que eu espero receber no payload, no corpo da requisição que o usuário está enviando lá do front-end para cá. Então, ao invés de eu passar o body aqui, esse body não existe mais, eu vou passar o nosso create course DTO. E pronto. Agora a gente sabe exatamente o que está sendo tratado, com o que a gente está lidando na nossa aplicação ao usar esse recurso de DTO aqui. Então, como podemos ver, os DTOs são apenas objetos simples
usados para tipar os dados payload, né, o corpo de uma requisição. Não contém nenhuma lógica de negócio, não tem método, ou seja, a gente não precisa criar testes para esse tipo de classe. Isso é uma classe que a gente não precisa testar. E o que a gente pode ir até além, nesse caso do DTO, como ele só define o que a gente quer receber aqui, ele não manipula essa informação, a gente pode definir esses atributos aqui, ó, todos como somente leitura, read only. Então eu vou aqui no DTO, cada atributo desse, e vou definir como read only, que a gente atribui mais segurança ainda para a nossa aplicação, visto que isso aqui não é para ser manipulado, é simplesmente para definir tipo da informação que é enviada no corpo da requisição create. Para esse caso aqui, a gente também precisa criar um para update. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou aqui repetir o comando. Só vou mudar aqui, ó, ao invés de ser create-curso, vai ser update-curso. Repito o comando. Ele vai criar o DTO aqui de atualização. Eu vou copiar o conteúdo aqui, né? Vou copiar o conteúdo. Vou abrir o DTO aqui, ó, que ele acabou de criar de atualização. Vou aqui no corpo do método, vou colar. Porém, em um processo de atualização, concorda comigo que nem sempre o usuário quer atualizar as 3 informações ao mesmo tempo? Em algum momento ele quer só mudar o nome, em outro momento ele quer mudar só a descrição, ou só tags e assim por diante. Nesse caso, essas informações aqui elas têm que ser opcionais. E para isso, aqui no TypeScript, a gente informa aqui, ó, uma interrogação aqui no nome, no final do nome de cada atributo. Nesse caso, a gente está dizendo que são propriedades que são opcionais, podem ser enviadas ou não. Tá? Então aqui é o único detalhe aqui no update de atualização. Essa é a diferença. E aí agora a gente vem aqui no controller, da mesma forma que a gente colocou aqui no post. A gente vai aqui no path, onde está bore aqui. A gente vai usar o update course DTO, que vai ser do tipo update course DTO. E aqui ele não vai usar bore, aqui ele vai usar o update course DTO. E é isso. Com tudo atualizado, a gente pode voltar no Insomnia e verificar se a aplicação continua funcionando. Eu vou parar e subir de novo para poder ele pegar um registro do zero. Vou aqui em Server, dar um Ctrl C, rodar novamente. Ok. E agora aqui, eu vou dar uma listagem, tem que ter só ID1, beleza. No editar, a gente não tem a informação ainda completa aqui. No post criar, eu vou mandar esse 2 aqui. Beleza. Vamos na listagem. E aí agora a gente já tem o 1 e o 2 aqui. Beleza. Essa é a ideia do uso dos DTOs aqui. Normalmente a gente vai usar nos métodos de criação e de atualização, que são os métodos em que a gente recebe informação da aplicação cliente. Vamos seguir em frente.